Olá pessoal, aqui é o professor Tiago. A gente vai começar a nossa playlist vasta aí sobre a temática carga elétrica. Lembrando que aqui a gente vai focar muito mais na física, como a física está atrelada à matemática da temática, tá? Então, a gente vai começar com o tema carga elétrica, né? Definir carga elétrica é uma coisa muito em palavras, é uma coisa muito, como se diria, dificultosa, né? Por quê? Porque carga elétrica, na verdade, é uma propriedade da matéria, tá? Essa propriedade, vocês vão ver aí nos livros didáticos que existe toda uma história por trás, gente que foi tentar estudar é, essa propriedade da matéria, que já era vista lá pelos gregos, né? Quando eles atritavam, ou seja, quando eles pegavam lã e âmbar, né? E aí existe uma propriedade de eletrização, né, desses materiais. Teve gente que foi atrás dizendo que tinha dois tipos de carga elétrica, tal do vitro. Então vocês vão achar uma gama de histórias aí que fica a cargo de vocês irem atrás. Aqui a gente vai focar justamente nos preceitos físicos que hoje a gente sabe que são necessários para que vocês entendam um pouquinho do universo aí ao redor de vocês, tá? Então, como eu falei, carga elétrica, entre várias explicações, né, a que se encontrou, a que é plausível, foi atrelada à descoberta do átomo, tá? Então, hoje a gente sabe que o átomo, né, vamos dizer aqui, o átomo, que é essa figura aqui, ó, a átomo, ele é constituído de outras partículas, apesar de que nominalmente átomo significa indivisível, tá? Aquilo que não se pode dividir. Bem, professor, então, como é que carga elétrica pode ser conceituada juntamente com o entendimento da existência do átomo? Então, vocês talvez saibam de conhecimento do mundo que, devido a algumas experiências, o átomo ele pode ser traduzido, sua estrutura no caso, né, na existência de duas, pelo menos duas, né, outras partículas elementares. Na verdade eu troquei aqui as cores, tá? Geralmente a gente usa o vermelho para o negativo e o azul para o positivo, tá? Esse camarada aqui de vermelho, vocês vão ficar familiarizados com ele, que ele é chamado de elétron. Elétron, tá? E esse camarada de azul aqui é o chamado próton. Professor, e essas descobertas, como é que a gente pode estudar elas, né? Lá na minha playlistzinha, né, sobre eletromagnetismo, que aqui se encontra também no canal, a gente fala bem mais profundamente sobre os experimentos de Millikan, tá? Millikan foi um cientista que ele, um físico no caso, que ele pôde comprovar, né, a existência do que se chama de carga elétrica. Mas antes da gente ir atrás dessas informações, é interessante saber o que é fisicamente a carga elétrica. Note só que, devido a algumas experiências, inclusive aquelas utilizadas pelos gregos quando atritavam materiais diferentes materiais, né? Essa propriedade, na verdade, ela vem de ou ganhar ou perder elétrons, tá? Então, a carga elétrica, a gente fala que um objeto ele está eletricamente eletrizado quando ele ganha ou perde elétrons, tá? E aí a gente pode dizer que se encontra nesse contexto de ganhar ou perder a carga elétrica. Como assim, professor? Quer dizer que um objeto ele pode ganhar
ou perder elétrons? Pode. E na verdade, é o que mais acontece no nosso dia a dia. A gente, por exemplo, você pode, por exemplo, você pega a sua caneta, por exemplo, canetinha. Isso aqui é uma caneta, viu, pessoal? Aí você pega uma folha de papel, certo? Aí você vai pegar essa folha de papel e atritar aqui no corpo da caneta, ó, no corpo da caneta, de uma forma que você sinta um certo calor na sua mão. Então é para atritar mesmo de verdade. Você vai notar que ao aproximar essa caneta, após ser atritada ao papel, a pequenos pedacinhos de papel, essa caneta vai acabar atraindo, né, esses pedacinhos de papel, ok? Então nesse processo a gente vai ver mais tarde que ele ficou eletricamente carregado, tá? A caneta, pelo atrito com o papel, ele ficou eletricamente carregado. Numa outra aula a gente vai deduzir, aliás, deduzir não, vamos conceituar melhor quando um processo ele faz perder ou ganhar elétrons. Aqui, o que eu quero que vocês aprendam? Quando um corpo está eletricamente eletrizado, tá? Ou seja, no caso negativamente, vou botar até de vermelho, ó, negativamente. Carregado significa dizer que ele ganhou elétrons, tá? Então ele ganhou elétrons. Quando ele está positivamente carregado, ele perdeu elétrons. Isso se deve, pessoal, porque em um corpo neutro, tá? Neutro, o número de elétrons, chamado de x elétrons, tá? É igual ao mesmo número de prótons, tá? O próton, a gente vai dizer assim, ó, para ser bem sincero com vocês, por que um é positivo e outro é negativo? Por convenção, né? Os cientistas precisavam de uma base para raciocinar, então os elétrons ficaram sendo como negativos e os prótons como sendo positivos, de carga positiva, tá? Carga elétrica. Já a gente vai conceituar isso matematicamente, ok? Então significa assim, ó, quando o camarada está negativamente carregado, o número de elétrons é maior do que o número de prótons. E aí você pode deduzir que quando o corpo está positivamente carregado, o número de prótons é maior do que o número, né, de elétrons, ok? Então, quando a confusão pode acontecer assim, ó, se você pensar que está positivamente carregado é porque ele ganhou prótons, tá? Mas não é, sempre tem a ver com elétrons, não tem nada a ver com os prótons, tá? O próton, pessoal, para quem ainda não sabia assim para ficar sabendo, né, os prótons eles ficam aqui nesse núcleozinho aqui, ó. Tá? Eles ficam no núcleo. Enquanto o elétron eles ficam aqui na chamada eletrosfera. Então esses tracinhos aqui que a gente desenha no desenho do modelo do átomo, né, é justamente as trajetórias ao redor do núcleo que os elétrons faz, tá? Então são várias dessas trajetórias, ó, são milhares, centenas de milhares, muito, a ponto de ficar como se fosse realmente uma eletrosfera, como se fosse uma atmosfera terrestre, só que feita de elétrons, uma nuvem de elétrons aqui, ó, orbitando o núcleo, tá? Então o processo de eletrização ele não tem nada a ver com o próton, tá? Positivamente carregado não quer dizer que ele ganhou prótons, não. E para ser bem sincero com vocês,
existe ainda uma partícula neutra, tá? Chamada nêutron. Ele não é nem positivo e negativo. Mas para ainda ser mais sincero com vocês nessa parte inicial, né, as partículas elementares que compõem tudo que vocês existem já foram catalogadas mais de 200. Já foram catalogadas mais de 200 partículas. Essas partículas aqui tem vários nomes, tá? Tem vários nomes aí, tem até uma profissão só para isso, uma área da física só para isso, que é o físico de partículas, tá? O físico de partículas, ele age como se fosse um botânico. Vocês sabem o que faz um botânico? Um botânico ele sai aí catalogando espécies novas de flores, de árvores, de plantas, etc. Anotando, catalogando cientificamente, não é assim? Então o físico de partículas ele tende a fazer isso também. Ele fica lá num colisor de hadrons, por exemplo, aquele que tem perto da França, né? Ali na fronteira da França com a Suíça, se eu não estiver enganado. E aí eles vão fazer experimentos ali para ver se eles captam, né, essas partículas e tal. Ok? Professor, então eu entendi. Carga elétrica nada mais é do que uma propriedade que a matéria apresenta quando ganha ou perde elétrons, né? Essa perda e essa ganha de elétrons a gente pode matematizar, né, vamos dizer assim, com o Q de carga elétrica, tá? Não é em português, é em inglês, tá? A carga elétrica de um corpo, ela pode ser mais ou menos um N vezes E, tá? Por que, professor? Da onde é que saiu esse N? Esse N aqui, pessoal, é o termo de quantização. Lembra que eu falei de um cara chamado Millikan? Millikan, ele descobriu que um corpo, quando ele está eletrizado, a quantidade de carga elétrica que ele possui só pode ser um número inteiro de um valor base. Então, por exemplo, vamos dizer o que seria a quantização, né? Para vocês ficarem espertos, né, na internet. Então, quantização significa ser um múltiplo de um número inteiro, tá? Aliás, ser múltiplo, aliás, não é assim, ser múltiplo, né, de um múltiplo, não, é exatamente isso aí, múltiplo de um número inteiro com relação à grandeza base, é múltiplo de um número inteiro de uma grandeza base. Ou seja, essa grandeza base é o que se estabeleceu ser 1,6 vezes 10. Opa, minha caneta aqui da mesa deu um probleminha. Voltando para cá, né? 1,6 elevado a vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá? Esse Czinho é de Coulomb, que é a chamada medida no SI, tá? Então vocês já sabem que quantização não tem nada a ver com alguma espécie de espiritualismo, etc. Não, é só um número inteiro desse, é um múltiplo de um número inteiro, né? É um múltiplo de um número inteiro dessa grandeza aqui, ó, tá? Então isso é carga elétrica. Então seja assim, ó, esse númerozinho aqui é inteiro. Lembra dos inteiros? Então esse númerozinho multiplica esse número, que é a carga elementar do elétron e do próton. É por isso que tem mais ou menos aqui, ó, tá?
Bem, a gente vai encerrar aqui, mas na próxima aula a gente dá início a alguns exemplos, tá? A gente vai encerrar aqui e já já voltamos com mais uma aula.